Olá, professores coordenadores e professores da disciplina de arte. Nos encontramos novamente, agora com o objetivo de refletirmos acerca do componente curricular de arte com parâmetros do currículo e da BNCC para as nossas práticas pedagógicas. Sejam todos bem-vindos. Esse foi o meu abraço virtual a todos vocês. Mesmo em tempos de distanciamento social, precisamos nos acarinhar, precisamos estar juntos e precisamos ter ternura um com o outro. E acredito que professores de arte, com sua sensibilidade, conseguirão fazer a diferença nesse tempo tão difícil de crise e de pandemia. Vamos aos estudos. Essa é a nossa pauta de hoje. Já apreciamos o vídeo do Grupo Esparrama, não é? Nós vamos falar um pouquinho no que o currículo paulista apresenta para a disciplina de arte para o ensino fundamental, quais as mudanças que ocorreram no nosso componente curricular. Vamos falar um pouquinho das linguagens artísticas, das suas 6 dimensões de arte.
Vamos conversar um pouquinho sobre as habilidades articuladoras. Vou mostrar para vocês o quadro organizador, como ele é composto e para que ele serve, e também um pouquinho das habilidades gerais, certo? Eu acredito que todos vocês, junto com os seus coordenadores, já fizeram um estudo de tudo isso no final do ano passado, no início desse, mas por que eu estou trazendo isso à tona novamente? Porque no currículo de arte algumas coisas mudaram, não sei se vocês se atentaram a isso, mas para começarmos a ter PCs de formação, eu não podia pular, né, essa parte, essa concepção tão importante do nosso componente, que às vezes ficou desapercebido, certo? Se não, é como se fosse uma retomada aí para darmos depois continuidade nas habilidades que provavelmente nas próximas semanas, né, quando terminarmos o primeiro bimestre, vamos falar de dança, né? O segundo bimestre estaremos com a linguagem musical, com a linguagem de arte de dança. Então aí nós conseguiremos falar um pouquinho sobre elas. Mas antes, então, nós vamos nessas concepções que são a base de tudo, tá? E essas mudanças foram importantes para a nossa disciplina, certo? Baseamo-nos, então, na BNCC e no currículo paulista. Para vocês entenderem, o currículo paulista ele é fruto do esforço dos profissionais da educação, representante das redes municipais, da rede estadual e da rede privada de ensino, que atuando de modo colaborativo associaram saberes, procedimentos, reflexões e experiências a respeito da prática docente nos diferentes componentes curriculares. Contempla as competências gerais discriminadas pela Base Nacional Comum, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, bem como os currículos e as orientações curriculares das redes de ensino públicas e privadas. O currículo paulista define e explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado as competências e habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Esperamos que essas definições orientem a elaboração da proposta pedagógica de cada escola do território estadual, de maneira que se promova a cada uma delas a necessária organização dos tempos e dos espaços, bem como práticas pedagógicas e de gestão. Gostaria que agora vocês refletissem um pouco. O que mudou no nosso componente curricular? Quais são as novidades? O que a gente já tem percebido, né, na disciplina de arte que mudou? Pensem um pouquinho. Bom, para começar, os códigos da BNCC de cada disciplina, eles se unificaram. Anteriormente, a matriz curricular trazia um código, BNCC outro código, e aí ficava um pouco mais confuso para nós professores entendermos o que de fato era para ser trabalhado. Agora, todos os nossos documentos têm o mesmo código, que é esse. As primeiras letras, né, se referem à nossa disciplina, aí no caso a educação física, EF, certo? Se eu tenho um ou dois números, aqui olha, se eu tenho um número, essa habilidade é para uma série, que seria o 6º ano. Se eu tenho dois números, 6 e 7, é para 6º e 7 anos, 7º ano. O que acontece? Às vezes, a mesma habilidade, ela vai se complementando. Então, por isso que muitas vezes ela se repete em algumas séries,
certo? Aqui, essas duas letras, EF, quer dizer ensino fundamental, pode ser ensino infantil, pode ser ensino médio, né? E aqui é o último par, ele indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos, certo? Então, ficou mais fácil agora da gente entender um pouco mais ou de trabalhar essas habilidades, porque elas são unificadas. Em todo o material, né, ela vem com esse código, tá? Simplificou-se. O Currículo Paulista de Arte, a exemplo da BNCC, propõe que a abordagem das linguagens artísticas articule 6 dimensões do conhecimento, que de forma indissociável e simultânea caracterizam a singularidade da experiência artística. Tais dimensões perpassam os conhecimentos das artes visuais, da dança, da música e do teatro, as aprendizagens dos alunos a cada contexto social e cultural. Bom, isso não mudou, isso continua sendo da mesma forma. Trabalhamos as 4 linguagens artísticas em todos os anos, porém, o que mudou é que a cada bimestre nós contemplamos uma dessas linguagens. Então, no primeiro bimestre, vocês viram que nós trabalhamos música, o segundo será dança, o terceiro, teatro, e o quarto bimestre, artes visuais. Por que foi feito isso? Porque muitas vezes, até por uma certa insegurança, ou porque somos a grande maioria formados em artes visuais, nós deixamos às vezes alguma linguagem e assim, a cada bimestre, nós temos essas habilidades a serem trabalhadas, não deixamos de contemplar nenhuma delas, certo? E tudo vem, né, muito bem explicadinho no caderno do aluno, no caderno do professor. Então, para assegurar que a linguagem seja de fato trabalhada em todas as séries, tá bom? Falando um pouquinho das dimensões da arte agora. Eles não se tratam de eixos temáticos ou categorias, mas sim de linhas maleáveis que se interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em arte na escola. Não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem para se trabalhar com cada uma no campo pedagógico. De acordo com a BNCC, elas são. Bom, essas 6 dimensões são dimensões do conhecimento e elas estão apresentadas no Currículo Paulista. Quais são elas? Criação, estesia, crítica, expressão, fruição e reflexão. Atentem-se que 3 delas não faziam parte das chamados anteriormente de eixos, né, de conhecimento. Agora são chamadas de dimensões, e essas dimensões, 3 delas aparecem para nós como novas. Quais são elas? Bom, nós não tínhamos a estesia, nós não tínhamos a reflexão e nós não tínhamos a expressão. Vamos entender um pouquinho cada uma delas? Criação. O próprio nome já diz, né? Refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e constroem. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa, que confere materialidade, estética a sentimentos, ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos e produções artísticas, individuais ou coletivas. Esta dimensão trata do aprender o que está em jogo durante o fazer artístico.
processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, negociação e inquietações. Crítica. Vocês vão ver que muitas das nossas habilidades pedem essa dimensão do conhecimento, né? Analisar criticamente. Então, também foi agregada às nossas dimensões por isso. Então, o que é essa crítica? Refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões do espaço em que eles vivem, com base no estabelecimento de relações por meio do estudo, da pesquisa entre as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais, vividas e conhecidas. Essa dimensão articula ação e pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais. Estesia. Refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. Essa dimensão, ela articula a sensibilidade e a percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. Nela, o corpo e a sua totalidade, a emoção, percepção, intuição, sensibilidade e intelecto, é o protagonista da experiência. Expressão. Refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo. Essa dimensão emerge da experiência artística com os elementos constitutivos de cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas materialidades. Fruição. Refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão implica disponibilidade dos sujeitos para a relação continuada com produções artísticas e culturais, oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. Reflexão. Refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. É a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja como criador, seja como leitor. Bom, uma outra novidade que contempla agora o quadro organizador, as nossas habilidades, não sei se vocês já perceberam, a todo bimestre vai aparecer uma habilidade nova, intitulada de habilidades articuladoras. O que é isso? Que novidade é essa? As habilidades articuladoras, elas são um conjunto de habilidades que compõem conexões entre duas ou mais linguagens artísticas, para ampliação das possibilidades criativas, de compreensão e de processos de criação e fomento na interdisciplinaridade. Bom, todo final de cada bimestre é como se fosse uma culminância. Eu conseguisse trabalhar 2, 3 ou até as 4 linguagens juntas, fazendo um fechamento de tudo aquilo que eu trabalhei, das habilidades trabalhadas no decorrer do bimestre, certo? Elas podem acontecer até no meio do bimestre, no início. Isso vai da criatividade do professor e dos anseios da própria escola, do meio, né, onde ela está inserida. Então, é simplesmente se eu estou trabalhando habilidades de música,
naquele bimestre, eu posso articular a música ao teatro, a dança e as artes visuais. Então, é como se eu culminasse com as habilidades de música nas outras habilidades das outras linguagens. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, no final de junho, eu posso, esse ano não, né, gente? Mas nos próximos anos, o que eu posso fazer? Eu posso combinar com uma quadrilha, onde eu vou envolver muitas das outras coisas. Eu posso ter um teatro junto, eu posso ter toda a parte de artes visuais, né, para decorar a escola. Então, elas parecem ser complicadas, mas a hora que você vai colocá-las na prática, vocês vão perceber que é o casamento, tá, de várias habilidades e de várias linguagens para você contemplar e para você desenvolver até um projeto na escola, certo? Por isso que é um fomento da interdisciplinaridade. Então, essa é uma grande novidade e que eu acho que dá-nos a abertura de, mesmo tendo uma linguagem no bimestre, eu possa combinar com todas as outras ou com algumas delas, tá bom? Aqui eu trouxe para a gente dar uma olhadinha no quadro organizador. Esse quadro organizador também tem novidades. As habilidades, depois nós temos, no segundo quadro, as condições didáticas e indicações para o desenvolvimento das habilidades. Aqui é uma fala com o professor. A partir, né, partindo da habilidade, o que o professor precisa? Ele precisa proporcionar momentos de apreciação. O que é isso? É levar algo para o meu aluno, para o estudante, para ele apreciar simplesmente o que? Diferentes gêneros da música tradicional, música folclórica, local, paulista e brasileira. Então, não é tão complicado entendermos a habilidade ou o que fazermos com ela, né? Então, é proporcionar momentos. Isso é uma fala com o professor, certo? Já no outro quadrinho, é observar se o estudante... Então, aqui a gente já está falando um pouquinho de avaliação. O que eu vou observar, o que eu vou querer que o meu aluno entenda ou onde ele chegue para que eu o avalie de uma forma geral, correta. Então, olha, observar se o estudante reconhece e analisa usos e funções de diferentes gêneros musicais em seu contexto e produção e circulação. Então, eu vou só perceber através das atividades que geralmente já estão nos cadernos do aluno ou do professor, se ele reconhece e se ele analisa. Só isso, certo? Então, eu acho que esse quadro veio para nos ajudar, tá? E para simplificar o nosso entendimento com relação às habilidades, ok? Então, essa também é uma novidade, não só em arte, né? Em todas as disciplinas. E aqui eu faço um fechamento da nossa conversa dizendo o seguinte: vocês podem falar assim, a Cláudia ainda não falou nada de dança, a gente está terminando o bimestre e não falamos nada ainda sobre as novas habilidades. Isso ainda está por vir. Mas por que eu trouxe esse quadro das habilidades gerais? Isso aqui perpassa por todas as disciplinas, tá? Essas habilidades são para todas. Porque elas se repetem. Elas se repetem nas disciplinas e elas se repetem nas nossas linguagens artísticas, tá? Então, vocês vão ver que numa habilidade, às vezes, eu tenho 2 ou 3 verbos desse. E eu tenho, de fato, que garantir ao estudante, ao meu aluno, que ele consiga saber isso. Então, por exemplo, na mesma habilidade, quando ela
está no primeiro ano, né, do fundamental. Eu tenho uma habilidade onde eu tenho 2 ou 3 verbos apenas. Quando eles vão para o segundo, para o terceiro ano, às vezes a habilidade ela é praticamente a mesma, mas só é colocado um verbo a mais. Então, ele vai novamente com todo aquele processo, né, de desenvolvimento, ele vai agregar uma outra habilidade para que ele vá o quê? Melhorando cada vez mais, entendendo cada vez mais, certo? Se desenvolvendo, tá? Dentro do seu processo de aprendizagem. Então, tudo isso é um processo mesmo, de fato, certo? Então, nos nossos próximos encontros, nós falaremos um pouquinho de algumas habilidades, de atividades que vocês podem mandar, né? Não presenciais agora. Então, eu vou trabalhar agora nesse sentido com vocês. Primeiramente, eu quis fazer essa introdução, certo? Para a gente perceber quais foram de fato as mudanças, né? E entender o quadro organizador, as habilidades articuladoras, porque a gente ainda não tinha falado sobre isso. E a partir de agora, então, vamos falar dessas atividades não presenciais, de avaliação, de tudo que também é muito importante e que vai agregar valores e nas práticas pedagógicas de vocês, tá bom? Deixo aqui meu forte abraço e dizer que estou à disposição ao que vocês precisarem. Um bom dia de trabalho a todos e muito obrigado pela atenção.